Sejam muito bem-vindos ao Invisível da Vida. Aqui o nosso episódio, sempre às terças-feiras, que já está quase na reta final, portanto, este é o penúltimo episódio sobre o Invisível da Vida. Vou já convidar a Cristiana. Olá, sejam todos bem-vindos. Digam-me se me conseguem ver, ouvir bem. Já Alô, estamos. olá, minha Entrei querida. outra vez assim a Super rápido. cair. Super, super fluido. Super alinhado com o tema também que vamos falar. Quanto mais nos aproximávamos deste tema, mais as coisas começavam a fluir, né? É verdade, é verdade. E hoje o nosso tema vem mesmo na continuação do tema anterior, como sempre, tentamos sempre trazer aqui um enquadramento. Portanto, o tema que falamos anteriormente foi realmente este tema de ação, o tema em que temos que aplicar todo o conhecimento que fomos adquirindo, transformá-lo. Portanto, aqui trouxemos muito este tema da ação. E agora, depois de metermos as mãos na massa, ou seja, estarmos já em processo cruzeiro, já com tudo implementado, sabemos o que queremos, como processar este caminho. Muitas vezes chega o tempo em que temos que esperar pelos resultados, este tempo de espera, é este tempo em que nos obriga realmente a continuar, a mantermos esta atenção das nossas ações, mas aguardar pelo resultado. E o que é isto de resultado? O que é como vivemos este tempo de espera? Porque realmente os últimos tempos e os últimos anos, eu acho que desde a Revolução Industrial, cada vez mais nós vivemos quase com um resultado imediato. Nós enviamos um e-mail, passado poucos segundos, quase queremos a resposta. Nós fazemos uma encomenda de uma comida, passado se calhar nem uma hora já temos a refeição em nossa casa. Portanto, tudo começou a ser tão imediato, tão rápido, que quase que perdemos este talento de esperar pelo processo, as coisas cheguem a nós com qualidade. Muitas vezes quase que desistimos neste processo de espera. E hoje é este tema. Portanto, Uh, quando os resultados não aparecem, o que é isto de os resultados não aparecer? Porque temos aqui a opinião que os resultados aparecem sempre. E de facto entrar neste fluxo da vida, porque isto é a vida. Se olharmos realmente para a natureza, conseguimos perceber que tudo vem no tempo certo, tudo precisou de tempo. E o tempo aqui, num lado de transformação, num lado de que evolução, de que sempre que damos um passo em frente, já não estamos no mesmo lugar. Mesmo que aparentemente achamos que sim, mas há realmente este fluxo da vida que realmente o crescimento é sempre em espiral. Portanto, temos esta imagem de que mesmo que pareça que tudo está igual, nós não estamos iguais e mesmo o exterior vai-se modificando e vamos agora entrar por aí fora. Passo-te agora a palavra, Cristiana, para trazermos um bocadinho mais esta consciência neste passo seguinte de termos tomado a ação. Uhum. Olha, estavas a falar dos estímulos que existem, não é? Que agora é tudo muito rápido. Eu estava-me a lembrar, não sei se tu tinhas este hábito, em criança, de estar a tomar o pequeno almoço ou a comer cereais, na altura, que era o que existia, não é? E a ler o rótulo, a olhar para o rótulo, de estar numa sala de espera, à espera para o dentista, para no centro de saúde, o que seja, e estar a pegar no que existia por lá. Às vezes nem propriamente televisão, mas agora nós não conseguimos estar numa sala de espera sem pegar em algo que nos estimule, não é? É mais desafiante para nós esperarmos pelo que quer que seja. E eu, contra, entre aspas, mas contra mim, falo que agora, já fiz bastante trabalho nesse sentido, mas há uns anos atrás eu tinha uma ideia, implementava e queria os resultados logo de seguida. Claro que se nós desconstruirmos isto, se nós pensarmos, se pusermos em perspectiva, qualquer pessoa consegue perceber, ao exemplo que tu deste, a questão da natureza, não é? Nós
plantamos uma semente e nós temos que esperar que ela floresça, temos que esperar que ela cresça, temos que regar, temos que cuidar. Então, é lógico que quando nós temos uma ideia, que quando nós começamos a expandir consciência, que quando nós até começamos a agir alinhados com essa consciência que nós expandimos, pela nossa mente consciente, nós conseguimos perceber, ok, eu vou ter que esperar, vou ter que viver o processo. Só que o que acontece? Às vezes, depois entram aqui alguns emaranhados que fazem com que nós não consigamos desfrutar desse processo e aquela história de viver a jornada, desfrutar da jornada. Há uns anos atrás também me diziam isso, mas que jornada, que desfruto, eu quero a ação, arregaçar as mangas, fazer, agir e ter os resultados, porque né, este lidar com este tempo acaba por ser desafiante. Isto também desafia aqui muito o nosso querer controlar, o nosso querer. No fundo é isso, eu acho que diria que aqui o grande emaranhado que podemos trazer em primeira instância é aqui o nós querermos controlar. Por outro lado, eu sugiro que nós também possamos colocar em perspectiva, principalmente quando nós estamos a falar destas temáticas emocionais que nós temos trazido ao longo dos últimos diretos que temos feito. Eu estou 20, 30, 40, 50 anos da minha vida a alimentar um padrão de escassez, por exemplo. A alimentar um padrão de falta de autoestima, de falta de autoconfiança. Pelo que quer que seja, não importa agora aqui a questão da história, dos contornos, isso é importante sim, mas estou a alimentar esse padrão, não interessa pelo que neste momento. Como é que eu vou achar, eu posso achar o que eu quiser também, né? Mas como é que eu vou achar que agora, ok, eu expandi consciência, eu percebi que eu estou a alimentar este padrão de escassez, de falta de autoconfiança, de falta de autoestima, pela minha história, pelo evento A, B, C e D, o que seja. Juntei aqui as peças deste pequeno pedaço do puzzle. Então, como é que eu posso achar que só por fazer isso eu vou conseguir dissolver esse padrão? Se eu estive 20, 30, 40 anos a carregar na tecla que eu alimentava constantemente. Então eu vou precisar de fazer uso daquilo que nós falamos na live passada, por exemplo, a questão da neuroplasticidade cerebral, de me permitir, como eu trouxe agora também, viver o processo. Eu vou precisar de fazer uso de tudo isso, implementando as várias estratégias que façam sentido para mim a cada momento, para construir um novo caminho, para construir um novo padrão, digamos assim. Porque esta questão dos padrões, das crenças, tudo tem esta polaridade. A crença não é só limitante, o padrão não é só limitante, tudo acaba por ter aqui este potencial também de nos fazer elevar, expandir, o que seja, não é? Então, às vezes nós vamos transitando pelos extremos, não é? Eu olho para isto, ai, que grande potencial que isto tem, eu olho para isto, isto é muito limitante. Quando eu de facto começo a viver o processo, eu começo a perceber que não há nada de errado em eu volta e meia ir a um extremo ou ao outro, mas eu já sei como me centrar. Então acaba por ser aqui que nós também começamos a render e a fluir com a vida. E isto não significa deixar de agir, significa agir de forma intencional e consciente, com base, agora sim, naquela que é a minha história única, individual e repetível, e que para este alimentar de padrão vai ter uma chave diferente para mim, para ti, embora o assunto pareça o mesmo, não é? A chave, a forma como se vira a chave, como se encaixa a chave, vai ser diferente consoante aquela que é o que está por trás deste padrão de escassez, de falta de autoestima, de autoconfiança, porque a tua história é a tua história, é única, e a minha também, e assim sucessivamente. Portanto, o convite inicial é, ok, vamos pôr em perspectiva, vamos começar a abrandar este controle para que possamos ver o que é que se apresenta, não é? Porque era como tu dizias há pouco, tudo é resultado. Até o eu querer que na sequência desta expansão de consciência, até o eu querer que os resultados apareçam rápido, isso já é uma informação, isso já é um resultado na sequência daquilo que eu acabei de expandir. Então, vamos respirar e vamos analisar o que é que está a acontecer e tirar o melhor proveito, entre aspas, daquilo que se está a apresentar à nossa frente. Sim. E aqui também eu gostava de trazer, por exemplo, quando estamos realmente a tomar as atitudes certas, ou seja, imagina, eu quero desenvolver a minha mentalidade, tornar-me cada vez com uma mentalidade mais positiva, com pensamentos mais positivos. E mesmo que não seja acompanhado com terapia, mas pronto, eu sozinha estipulei que todos os dias eu começo amanhã com afirmações positivas e tenho esta prática já há uns meses, mas a vida continua exatamente igual. Uhum, Aquilo que é importante perceber é que durante o processo vão sempre mexer com feridas nossas. E uhum, isto convém nós até já termos isto quase de como certo. Ou seja,
nova estratégia, vou mudar hábitos, vou tomar uma postura diferente. Estou neste processo. Eu sei que, à medida que isto vem, vai ativar as minhas feridas, porque tudo está ligado. Portanto, eu estou agora a ter uma atitude diferente. Muitas vezes o próprio universo traz-nos testes, até para perceber se realmente nós já mudamos. Porque às vezes, quando estamos na ilusão de que queremos os resultados imediatos e que já sabemos e que tomamos consciência, já estamos a ter esta postura, já tomamos esta iniciativa, já temos esta ação, então somos os reis e as rainhas desta nova consciência. E o universo disse: ah, é? Então, vamos ver. Vou-te dar aqui uns quantos desafios, vais de certa forma estar assim ali em teste, é mesmo como na universidade ou na escola. Portanto, sabemos a matéria, estudamos e vamos à prova. E muitas vezes é aqui que derrapamos, porque quando nós estamos com tudo controlado, não é? Quando nós planeamos tudo, de acordo com a vida que nós conhecíamos, nós até já estamos a dominar. Veio uma questão, aquela que nós já sabemos, quando eu tenho pensamentos negativos, eu volto e bloqueio e ponho pensamentos positivos, sobreponho com pensamentos positivos, mas depois a vida dá ali umas voltas e diz-nos: olha, agora é uma nova situação, vamos ver como é que tu estás. E é aqui que nós temos que realmente já estar preparados, saber que de antemão vai ativar certas feridas que ainda estão em nós. Muitas delas para ressignificar, para dar ali uma nova vida, para dar ali uma nova experiência, perceber que se calhar não é bem assim, se calhar eu consigo, se calhar eu vou ter alguns momentos em que vou outra vez ter alguns pensamentos negativos, mas já sei sair deles. Porque já tive a experiência de acordo com aquilo que eu fui fazendo, com as técnicas que fui aplicando, e portanto é perceber que durante o caminho vai realmente surgir isto. E quanto mais eu preparada eu estiver, tanto psicologicamente como até fisicamente, mesmo quem está em processos, por exemplo, de querer estabelecer um hábito físico, saber, olha, eu já sei que eu quero todos os dias levantar-me às 6 da manhã. Mas eu já sei que se calhar eu dormir uma noite mal, eu já não vou conseguir. Que estratégias é que eu posso ali adotar? Como é que eu que linguagem é que eu vou ter comigo quando não consigo? Quando o resultado não está a ser aquilo que eu esperar? E como tu muito bem disseste, realmente os resultados eles aparecem sempre. E nós também somos responsáveis pelo que queremos dar. Mais até do que o resultado. Oh, Simone, deixa-me só perguntar, somos responsáveis pelo o que é que disseste que só porque a tua imagem falhou e eu pelo menos não percebi o que é que tu disseste e acho que devia ser algo importante. Pelo significado que damos aos resultados. Portanto, o resultado por si só vale o que vale, aquilo que é importante é o significado que lhe estamos a atribuir. Muitas vezes temos que mudar as perguntas. Não é consegui, não consegui, porque nós às vezes somos muito binários. É, consegui ou falhei. Ou somos os heróis, ou então somos completamente os fracassados. E isso não pode ser, porque realmente, é como falava no início, nós crescemos em espiral, como saímos do mesmo sítio, nós temos que apreciar todo o processo. Eu, se calhar, ainda não consegui atingir o topo da pirâmide, mas eu já tenho outra vista perante o caminho que fui percorrendo. Eu, se calhar, já tenho mais resiliência no meu corpo. Eu, se calhar, já consigo aguentar uma outra pressão da altitude. Portanto, é realmente o significado que vamos dar, abrir os horizontes, perceber que vamos passar, sem dúvida, por testes, por feridas e, sobretudo, este que tu falaste, que eu acho que é tão importante, a rendição, que muitas vezes é vista como desistência e não é. A rendição não é desistir, é simplesmente permitir. É quase como eu gosto muito de utilizar o exemplo do barco. Nós estamos em ação, estamos a remar, queremos chegar à outra margem. Mas, quando te rendes, tu não deixas de lutar contra a corrente. Tu sabes que a corrente vem lá. Portanto, não estás contra a corrente. Vais esperar que a corrente abrande e continuar a remar, não é desistir.
porque o teu objetivo continua lá, a margem continua lá. E, portanto, esta rendição no sentido de perceber que tudo tem um fluxo e que a vida e a energia da vida tem realmente estes contornos. Muitas vezes acelera, a corrente está a nosso favor e nós quase que nem damos conta, já estamos noutra margem. E outras vezes temos que realmente abrandar, entrar noutro espírito de até de quietude, perceber que realmente certos obstáculos podem acontecer, certas consequências até das nossas atitudes podem surgir e, portanto, quanto mais preparados mentalmente e fisicamente estivermos para isso, mais fácil será e mais Uhum, leve. uhum. Para além de que também há várias camadas dentro do mesmo tema, não é? E estava-te a ouvir e estava a lembrar-me disso. Ainda ontem falei sobre isso, né? Das diferentes camadas que existem quando nós começamos a trabalhar o que quer que seja, e mais do que isso, até nem entrando, porque senão estaríamos aqui mais uma hora a falar sobre isso, mas um exemplo simples é, tu disseste, os nossos gatilhos vão estar sempre lá. As nossas emoções, elas não vão deixar de estar a percorrer o nosso sistema. Então, e eu também não falo de prosperidade emocional à toa, não é? Porque eu sei que é desafiante lidar com aquilo que vai surgindo, seja mais ou menos gatilho, seja mais ou menos trigger, nós sentimos emoções, não é? Ou sentimos-nos mais tristes, ou sentimos mais alegres, com raiva, ou o que seja. E sabermos nomear o que é que estamos a sentir e conseguirmos perceber também o porquê de estarmos a sentir isso, ou às vezes até simplesmente deixar que a emoção passe e não estar aqui a torná-la muito mental e permitir só que o fluxo se dê, porque acho que é Carl Jung que diz, não é? Ao que tu persistes, resiste, ao que tu resistes, persiste, não é? Acho que é essa a frase que ele utiliza. E Carl Jung trouxe-nos muito este conceito do inconsciente. Portanto, isto treina-se também, não é? Este confiar em nós mesmos, confiar no fluxo da vida, confiar que de facto tudo tem o seu tempo. Nós tivemos pelo menos 7, 8 meses dentro do ventre da nossa mãe, à espera de nascer. Então, o que seria que, ok, eu descobri que estou grávida, o bebé já tem que nascer. Não, tem que haver um tempo, tem que haver uma integração, tem que haver toda uma construção do ser para que ele possa estar pronto para nascer, não é? Para que ele possa estar pronto para viver a experiência fora do ventre da mãe. Então, não é porque eu expandi consciência, não é até porque eu comecei a agir, não é? Porque o casal pensa, ok, queremos engravidar. Ele age, muitos agem nesse sentido, não é? E não é por isso que o resultado acontece. E mesmo quando o resultado acontece, é um meio do caminho, não é? O bebê ainda não nasceu. Então, acho que utilizar estas analogias também nos fazem perceber que às vezes nós queremos arranjar uma justificação de porque é que eu ainda, e é uma canseira, não é? Porque é que eu ainda estou neste nível? Porque é que eu não estou no outro? Porque é que esta pessoa ainda me irrita? Vamos positivar tanto quanto possível, desconstruir esta ideia de resistência, mas porquê? Mas calma, olha para trás. A realidade que nós temos neste momento, ela foi desejada em algum outro momento lá atrás. Se quisermos falar no tempo assim, de passado, presente e futuro. Então, parar também para contemplar as nossas próprias emoções, contemplar o nosso próprio caminho até aqui e agradecer, não é? Neste não só olhar para o que falta, mas olhar para aquilo que já existe, para aquilo que já é, para aquilo que já foi, e parabenizarmos o nosso ser pelo tanto que já vivemos, ter esta mentalidade alinhada com este pensamento mais próspero, mais positivo, entre aspas, se assim o quisermos, não invalida que não possamos negar tudo aquilo que é mais denso, que nos custa mais transitar, tudo certo, mas também termos este diálogo interno cada vez mais alinhado e mais presente, porque nós estamos sempre a falar de nós para nós mesmas. Então que possa ser de um lugar cada vez mais consciente e cada vez mais amoroso também, porque eu tenho a certeza absoluta que nós não diríamos metade das coisas que dizemos à pessoa que mais amamos sem ser nós mesmas, né? Aos nossos filhos, ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa melhor amiga, ou que seja, para quem seja mais especial para a realidade de cada um, né? Às vezes pode não ser o pai, pode não ser a mãe, mas os filhos, né? Ou uma amiga até. Certamente nós não diríamos metade das coisas que dizemos a nós mesmos, certamente nós não diríamos ei, que tu ainda estás aí nesse sítio, ainda não tens mais resultados, que fraquinha que tu és. Possivelmente não íamos verbalizar isto a outras pessoas, então porquê é que nos permitimos dizer isso a nós mesmos? Deixo a reflexão, deixo a pergunta, porque acho que às vezes aqui neste ponto de não é sobre fazer mais, não é sobre ter mais estratégias, mas é sobre ir alinhando cada vez mais este diálogo de nós para nós mesmos.
Sim. Olha, eu acho que é fundamental essa autogentileza, a forma realmente como nos acolhemos. E gostava de trazer também aqui para esta conversa realmente esta noção até das energias, que às vezes é muito importante percebermos, porque vivemos realmente numa era em que a energia masculina está muito presente e ela realmente era muito precisa e necessária. Num episódio que tivemos anterior, naquele que estabelece a ação, aquele que fica firme, que se mantém firme, que dá segurança ao nosso sistema, todos eles, principalmente o sistema nervoso, para tomar a ação. Foi realmente a palavra, eu posso dizer, a palavra-chave da live anterior. Quando se quer tomar ação, o nosso corpo, o nosso sistema precisa de estar seguro. E para isso é a energia masculina que está ali presente. Neste episódio, o episódio em que precisamos realmente de manter-nos no resultado, esperar pelo resultado, manter este tempo de espera, precisamos aqui de ativar em nós a energia feminina. A energia feminina é aquela que nos permite realmente cuidar deste lado de gentileza, neste lado de confiança, neste lado de saber receber, porque é realmente esta energia que é receptora dos resultados, receptora também de apuramento da intuição. É nesta fase que precisamos de estar com a intuição ativa, até para perceber se realmente faz sentido esta liderança que foi feita, se podemos alterar o percurso, se podemos fluir de uma outra maneira, é esta energia que fomenta e que todos nós temos. Por isso é tão importante percebermos, tanto estando em nós seres inteiros, como usar estas energias a nosso favor. Aqui é mesmo pensarmos na natureza, quando plantamos uma semente, o tempo de espera, quando fazemos um bolo, que eu adoro dar este exemplo do bolo, porque já sabemos, se abrirmos a porta do forno antes do bolo cozer, o resultado está estragado, portanto há aquele tempo certo. E é realmente neste cuidar, neste tempo escuro, não é? Em que às vezes temos que abraçar, lá está, as nossas sombras, o confiar que vai chegar, que é certo, porque nós tivemos a ação, nós plantamos. Portanto, este lado feminino tem que aqui vir, tem que estar a fluir na vida, porque, lá está, muitas vezes ele é visto quase como o fraco, este tempo de espera, não é? Isto vivemos numa. Eu voltando aqui ao primeiro ponto em que queremos resultados imediatos, permite realmente com que não sejamos inteiros. E este lado de inteireza, de admirar o processo, eu acho que sempre gostei muito de fazer caminhadas, mas eu era mesmo aquela pessoa que ia para uma caminhada, tinha que chegar lá o mais rápido possível. Eu nem queria perder tempo. Lembro-me várias vezes, senta-te aqui no banco, vamos aqui apreciar a vista. O quê? Sentar? Então nós temos uma caminhada para Para fazer. fazer, exato. Então, o que é isto? Sentar para admirar a vista. Então ainda temos tantos quilómetros para a frente e nem sequer sabemos como é que vai estar o tempo. Vamos embora, vamos acabar. Controle, E não é? Tudo. é cada vez mais isto. É como hoje, mandamos um e-mail, se não temos a resposta, vamos ver 500 vezes. Ainda não respondeu, mas porquê que não respondeu? Será que não viu? O que é que aconteceu? Parece que nós alimentamos a nossa ansiedade. Estes estados de ansiedade muitas vezes são provocados por nós próprios. Somos nós que temos a responsabilidade para nos administrarmos, sabermos que faz parte, saber dar tempo, confiar, porque muitas vezes, aqui está, o saber receber é importante. Nós, quando Uhum. temos os resultados imediatos, não damos valor àquilo que conquistamos. A grande maioria das vezes, não é? Estou a Certo. falar de um ponto generalizado. Genérico, sim. É realmente quando há este processo de abraçar, acolher aquilo que foi feito e também honrar aquilo que fizemos. Porque Uhum, muitas vezes também desvalorizamos aquilo que fizemos porque desistimos antes do tempo. uhum, Fazemos, mas depois desistimos. uhum. E isto é não honrar aquilo que fizemos. É E é também mais do que não. isso também. Mas termina, desculpa, que Não, não, podes. ia complementar com algo que talvez não seja muito agradável aquilo que eu vou dizer, mas de que lugar é que nós estamos a ser movidas quando nós queremos as coisas agora? Quem é que tem esse tipo de atitudes, normalmente? As As crianças. crianças. Uhum. Então, estamos num lugar infantil.
e eu há pouco partilhei que eu própria, há uns anos atrás, também tinha uma ideia, queria logo. Nem sempre pode ser não sabermos lidar com o tempo, mesmo que estejamos num lugar maduro e de maturidade, são outros 500, mas a maior parte das vezes o que acontece é nós estamos num lugar infantil. Nós estamos a querer que as coisas, eu faça um pedido para o universo, ou o que seja, ou tenho uma ideia, e agora quero que estale os dedos e está aqui. As crianças não têm ainda estrutura emocional para que lhes digam não, têm que ser treinadas, têm que perceber que há um tempo, têm que esperar. Tudo bem, tudo certo, né? Mas nós, enquanto adultos, já deveríamos ter esse processo integrado, tanto quanto possível, ou pelo menos não fazer birra. Porque depois o que é que acontece? Qual é a birra refinada do adulto? Vou desistir, não tenho sorte nenhuma, isto não é para mim, isto não dá para mim. Começa a entrar numa revolta, num loop que só baixa ainda mais a energia, que só faz com que ainda mais dúvida surja. E se não for naquele projeto, se não for naquele tema, vai para o outro e não aprendemos a parar e a assumir de que, porque às vezes também é isto, né? Esta necessidade de nós para nós mesmas. Eu, se calhar, estou mesmo aqui num lugar infantil, de que quero as coisas todas para ontem. Porque que, o exemplo que tu deste do e-mail, genial. A pessoa não respondeu. Será que escrevi mal? Será que não gostou do que eu disse? Será que me interpretou mal? Será que vai dizer que não? Será que vai dizer que sim? Quem é que faz estas perguntas? Que adulto que está no seu lugar de adulto é que se perde constantemente nessas perguntas? Claro que o adulto duvida, claro que o adulto vai ver se. Será que eu escrevi algo? Tudo bem, até deu de barato. Mas repetidamente. Quem tem estas dúvidas, quem está neste lugar de infantilidade, são as crianças ou um adulto que se distrai, que às vezes acontece, mesmo com muito trabalho que a gente possa fazer, às vezes também nos distraímos, mas novamente é resultado, não é? Porque mais facilmente também nos centramos. Eu às vezes ainda me apanho num lugar assim meio que já estou a entrar aqui por caminhos apertados. Volta. Este diálogo de centrar, porque faz parte. Como dizíamos há pouco, as emoções estão lá, a história está lá, o inconsciente está a todo momento a mover a nossa vida, portanto, não é porque nós tomamos consciência que existe um inconsciente que ele deixa de existir. Ele vai estar lá, ele vai agir nos seus 95%, como falamos também noutras lives, portanto, é lidar, faz parte, é conseguirmos cada vez mais ter estratégias que, adaptadas à nossa realidade, à nossa história, nos ajudem a transitar de forma tão leve quanto possível a cada momento. Sim, é isso mesmo. E pronto, em jeito até de terminar, eu acho que realmente o fluxo da vida é isso, é apreciar, apreciar enquanto não há resultados, apreciar os sinais que a vida nos dá, ajustar realmente o que temos que ajustar, porque a vida é prazerosa e de facto, quando temos essa consciência, eu acho que tudo é mais leve. Verdade, sim. Quando nós olhamos para a vida como uma bênção, todas as bênçãos olham para nós. É isso mesmo. Em jeito de exercício, eu tive e tenho uma página dedicada a um grande processo meu, que tive que transformar em alimentação. E uma das coisas que eu vi mais resultados em mim e até nas outras pessoas foi de facto germinar as sementes, portanto, as leguminosas. E eu acho que é um exercício ótimo. Portanto, quem quiser germinar, por exemplo, pode ser feijão ou grão, vem a época das saladas, que é Nós ótimo. fazíamos Ah, isso na primária, não sei se fizeste, de pôr num sim, sim, havia algodão. sempre, não, mas não é Sim. necessário pôr algodão. Basta porem, portanto, se for grão ou feijão, feijão frade, o feijão frade é um feijão que até é muito tanto aconselho. Portanto, ponham em água, ponham num sítio escuro, pode ser até no forno. Claro que não podem ligar, mas fica lá. Ou então no frigorífico, que também vem aí dias quentes, portanto, é preciso estar realmente no ambiente escuro. A demolha dura cerca de 24 horas, podem ir mudando a água e depois esperar que ele germine, ou seja, ele deve estar envolto sempre mais fácil, não em água, portanto, Deve ter estar envolto umidade. em quê, Simone? Desculpa que falhou. Deve estar envolto Ok. em. Eu não percebi. É em um pano úmido, portanto, Um deve pano ter úmido. ali umidade, mas não estar em água, portanto, envolto ali num pano úmido e depois
a germinação demora cerca de 24 ou 48 horas. E digo-vos que é muito bonito a gente conectar-se com este lado, esperar realmente, ver ali os brotos a sair, é algo que nos ajuda até na nossa vida, porque realmente nós somos muitas vezes metáfora. E quando associamos este lado da natureza, entramos neste fluxo de vida, percebemos que tudo tem o seu tempo e às vezes os resultados não chegam atrasados. Estavam à espera que nós amadurecêssemos. Gosto muito desta frase e deixo-vos aqui. Beijinho, obrigada. Obrigada, beijinhos. Beijinho. Ah, e partilhem, Simone, Ah. senão o Jorge vai já dizer, não disseram que receber, né? Vá, bora Sim, é lá. verdade, é verdade. A todas as pessoas que vocês sentirem que acham que esta mensagem faz falta, às vezes as pessoas até sabem, mas é assim relembrar um bocadinho de que realmente este tempo de espera pelos resultados é algo benéfico e que nos faz bem e que temos que nos preparar para ele. Por isso, partilhem com quem sentirem e também quero deixar aqui a nota que na próxima terça-feira não vamos fazer live, portanto, daqui a 15 dias temos a nossa última live desta minissérie do Invisível da Vida. Obrigada e um bom dia para todos. Grande beijinho. Beijinho, obrigada. Beijinho. Beijinho.